Eu espero que vocês estejam bem, tá? Então, nós estamos chegando à aula 6 da física térmica. Nas aulas anteriores, nós discutimos sobre calor específico, capacidade térmica, temperatura, né? Os efeitos das trocas de calores nos sólidos, nos líquidos, e agora nós chegamos nos gases. Os gases, eles têm algumas propriedades um pouco diferentes dos sólidos e dos líquidos, tá? Então, por exemplo, uma característica importante da gente estudar dos gases é o número de mols, né, que a gente não falou quando estava tratando dos sólidos e líquidos. E a gente vai ver que com alguns parâmetros, né, macroscópicos, que a gente vai chamar de variáveis de estado, né, pressão, volume e temperatura, a gente consegue definir boa parte das características do que acontece com o estado de um gás. Então, o estudo dos gases ele vai ser muito importante para a termodinâmica, né? Na semana que vem nós vamos estar estudando as leis da termodinâmica e se vocês compreenderem bem como que se dá os processos de transformação com os gases, vocês vão compreender melhor a termodinâmica, tá bom? Que a gente já está iniciando, na verdade. Então, assim, no ensino médio tem às vezes algumas incoerências com datas históricas. Então eu fiz uma pesquisa em alguns artigos e eu trago para vocês uma linha temporal, né, durante essa aula, que vai tratar um pouco sobre como que se deu a história, né, da construção dessas teorias que a gente vai discutir aqui hoje, né, ao longo da história da ciência, tá bom? E primeiro eu vou trazer algumas curiosidades para vocês sobre o óxido nitroso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é conhecido como gás do riso, né? Ou gás hilariante, que inclusive alguns dentistas utilizam hoje devido a uma propriedade dele. E vamos falar também do hexafluoreto de enxofre. Eu trouxe alguns vídeos para vocês que vai tratar de algumas características desses gases assim que são curiosas, tá? Eu trouxe lá do Manual do Mundo. E tem também uma situação problema para a gente resolver de um caminhão-tanque que estava sendo lavado e acabou, né, sendo implodido numa noite aí. E aí vamos ver o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá para a aula. Eu chamei essa aula de parte 1, né, Teoria Cinética dos Gases, parte 1, porque esse assunto está dividido em duas aulas, tá? Então, essa é a primeira aula e depois vai ter a segunda aula para vocês assistirem também, tá? Que vai estar aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá, essa aula 6 vai ter a aula 7 para vocês assistirem, tá bom? Então, qual é o objetivo dessa aula agora? Compreender os modelos usados a nível macroscópico e microscópico para a matéria e os gases e aplicar em resoluções de problemas físicos e do cotidiano, tá bom? Então, primeiro, como eu falei, eu trago algumas situações, problemas, né, e curiosidades a vocês sobre alguns gases. Então, vamos lá. Primeiro, eu trago a situação problema. A questão é a seguinte: um vagão-tanque estava sendo lavado em seu interior por uma equipe de limpeza que usava vapor de água para a limpeza. Como o trabalho ainda não havia terminado, no final do expediente, fecharam as válvulas do vagão e foram embora. Quando voltaram na manhã seguinte, descobriram que as grossas paredes de aço do vagão haviam sido esmagadas, como se uma criatura gigantesca de um filme de ficção científica classe B tivesse pisado no vagão durante a noite. Qual a sua hipótese do que ocorreu com o vagão? Como a situação poderia ter sido evitada? Olhem só, gente, como é que ficou o vagão. Tá? Essas paredes são de aço, tá bom? Nossa, que curioso, né? Eu queria que vocês parassem um pouco esse vídeo e pensassem, né? Por que será que esmagou? Lembra que eles estavam lavando com vapor de água, né? E aí depois eles fecharam, tava tudo normal, lá o tanque bonitinho. E quando eles chegaram de manhã, o tanque estava amassado dessa forma aí. Então, por que vocês acham que ele amassou desse jeito?
Pensem um pouco. Depois a gente discute lá no final da aula, tá? Outra curiosidade, né? Aquele era um problema, agora eu coloco uma curiosidade para vocês. Você já ouviu falar no gás do riso ou gás hilariante, que é o famoso óxido nitroso N2O? Aí eu trouxe um trecho aqui de uma reportagem lá da Super Interessante que fala o seguinte: esse gás, né, ele produz uma suave depressão numa região do cérebro relacionada aos sentimentos e à autocensura. Ao inalá-lo, a pessoa entra num estado de relaxamento e felicidade, podendo mesmo rir à toa. A sensação é parecida de quando se exagera um pouco na bebida. Não sei se vocês tomam álcool, né? Mas as pessoas que bebem, né? Que exageram um pouco, elas acabam tendo um efeito assim, alguns ficam na verdade violentos, né? Mas outros sorriem bastante, né? Esse gás hilariante, ele foi descoberto assim, na Europa já existia pessoas que utilizavam em festa. Na verdade, alguns têm ele como droga, né? Porque ele produz um efeito assim um pouco similar com outras drogas, né? Mas aí a pessoa, teve uma pessoa, né, que observou um fato curioso, que quando as pessoas usavam isso nas festas, elas inalavam, né, enchiam os balões assim, sugavam isso, e aí o que acontecia? Elas começavam a rir muito e teve uma pessoa que se machucou, né? Começou a sair sangue, só que a pessoa não sentiu, ela não sentiu dor. Então, isso foi uma das características observadas do óxido nitroso, né? Que a pessoa não sentia dor. Então, o que os dentistas fizeram? Né? Começaram a aperfeiçoar isso para usar nos consultórios odontológicos. E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem de uma reportagem com um dentista, tá? O que ele fala sobre o uso desse óxido nitroso. E essas fobias, né? Como é que a tecnologia vem ajudar as pessoas a não ter mais medo do dentista? De várias formas. Aqui, por exemplo, nós temos um deles, que é o óxido nitroso, mais conhecido como gás hilariante, né? Gás do riso. Como é que ele funciona? É uma câmara, uma máscara, que vai misturar o oxigênio com o óxido nitroso. E esse óxido nitroso, ele faz um controle da ansiedade do paciente. Imagina aquele paciente que tem medo, então o paciente que tem ansiedade, ânsia de vômito, ele não consegue se deixar tocar na boca. Com o controle da ansiedade, eu consigo fazer tudo isso. No passado, era muito comum usar a medicação via oral, para que o paciente controlasse a ansiedade. Mas com a medicação oral, a gente tem algumas desvantagens. Entre elas, o paciente não pode se alimentar antes, ele tem que vir acompanhado. Eu corro até o risco de ter uma sedação maior do que eu desejava. Com esse equipamento, não. Como ele faz uma titulação, que é um termo técnico que a gente usa, imagine que o paciente começou a ficar mais sedado do que eu necessito. Eu aumento a quantidade de oxigênio e ele volta ao estado que eu queria. Com a medicação oral, eu não consigo fazer isso. Perceberam o que ele fala? Né? Então, os dentistas, eles utilizam, né, essa propriedade do óxido nitroso de modo que o paciente, né, ele fique mais relaxado e ele não sinta dor. Né? Tem até um filme, eu esqueci o nome do filme, que eles utilizam numa cena, né? Todos começam a inalar o óxido nitroso no dentista e todo mundo ri muito e nem sente dor, né? E é curioso. Só que assim, existem alguns riscos, tá? Existem inclusive pessoas que morreram já com o uso do óxido nitroso, né? Utilizado, né? De forma, principalmente misturando com outras substâncias, né? Como bebida alcoólica, entre outras substâncias. Então, por exemplo, se vocês observarem, o dentista, ele fala sobre o uso do óxido nitroso junto com o oxigênio, né? Então, ele vai dosando ali. Tem um outro vídeo que eu tive acesso, de uma professora de química, que ela fala da relação em torno ali de 70% de óxido nitroso para 30% de oxigênio, né? Não sei, deve ter uma literatura que justifique isso, mas é sempre bom
a gente conhecer, né, esse tipo de tecnologia, de gás, mas também saber dos efeitos que ele pode causar, tá bom? É mais um efeito de curiosidade de um gás. Um outro gás interessante, que eu vi um vídeo lá do Manual do Mundo, aí do Iberê, né? É o gás hexafluoreto de enxofre, né? Cuja fórmula química é SF6, né? Então, esse hexafluoreto de enxofre, ele é o gás que ele chama de antihélio, porque o hélio, ele deixa a voz mais fina, né? Não sei se vocês já devem ter visto na TV, né? Uma pessoa inalando o hélio, ele não é letal, né? E a voz da pessoa fica, né, com uma frequência bem alta, né, fica mais fina. E já o hexafluoreto de enxofre, ele deixa a voz mais grossa, né, da pessoa. E a pergunta é, por quê? Né, então eu vou colocar aqui um vídeo do Iberê para vocês escutarem. Hoje eu vou mostrar para vocês o gás da voz grossa, o antihélio. Esse aqui é o nosso querido hexafluoreto de enxofre, a fórmula é SF6. O nome é esquisito, mas vamos pensar, não é tão estranho assim, né? Hexa de 6, fluoreto de flúor, então são 6 átomos de flúor, e mais um de enxofre, que a gente representa com a letra S. É um gás bem pesado, ele é muito mais denso do que o ar. Então quando a gente solta, esse gás ele tende a descer. Vamos colocar um pouquinho dentro do aquário aqui e ver o que acontece. Pra gente saber até onde o gás está indo, eu vou colocar essa bexiga aqui. Ela tá cheia de ar, tá? E agora é só abrir o cilindro e esperar um pouquinho. Ó, eu acho que só essa primeira experienciazinha aqui já valia um joinha, hein? Não esquece não se você gostar, fechou? Se você assistiu nosso vídeo de Itaipu, você deve lembrar que o gás hexafluoreto de enxofre é um ótimo isolante elétrico. Por quê? Quando você tem que trabalhar com uma tensão muito alta, com muitos volts, você corre o risco de faíscas pularem, ou seja, a energia elétrica pode ser transportada pelo ar. Isso significa que o ar não é um isolante tão bom assim quanto a gente imagina, não. A energia elétrica se transporta por ele sim. É só ver um raio no céu ou ver esse negocinho aqui, ó. Olha só, tem 30 mil volts na mão. Para isso aqui que você acabou de ver não acontecer lá dentro de Itaipu, eles têm uma subestação de energia que eles enchem de hexafluoreto de enxofre, porque ele é um gás muito mais isolante do que o ar. Então vamos fazer uma experiência aqui. Olha essa chave de boca. Quando eu chego com a bobina de Tesla perto, acontece uma corrente elétrica, o ar transporta a energia elétrica. Teoricamente isso não é para acontecer no hexafluoreto de enxofre. Vamos testar. Muito cuidado para não causar turbulência. Se você reparar bem, aconteceram duas coisas legais. A primeira é que o arco elétrico ali foi muito mais curto, ou seja, eu tive que chegar a bobina de Tesla muito mais perto da chave de boca para o hexafluoreto conseguir transportar a corrente elétrica. Então ele é muito mais isolante do que o ar. A segunda coisa é que o plasma que a gente gera aqui na ponta mudou de cor, porque é outro gás que está gerando esse plasma, não é mais o ar. Então no ar ele é meio roxo e lá ele ficou um azul clarinho. Terceira experiência. Se a bexiga flutua, o que acontece com as bolhas de sabão? As bolhas estão estourando no vidro, então vamos colocar alguns fios de lã, porque a lã não estoura a bolha. Quarta experiência. Se as bolhas flutuam, por que a gente não faz um barco voador? O alumínio é bem mais denso do que o hexafluoreto, mas contando o conjunto inteiro, contando com o ar que tem dentro, ele fica bem menos denso que o hexafluoreto. Vamos ver se na prática isso aqui funciona. Só com as duas mãos? Dar uma recarregada, que acho que as brincadeiras aqui tiraram um pouco do gás. Agora vai dar certo, vamos lá, teoricamente. Temos um barco voador e eu não posso respirar perto dele, senão ele vai afundar.
naufragar o barco agora tentando usar gás. Quinta experiência, o hexafluoreto de enxofre é um gás quase inerte, ou seja, não reage com quase nada. Isso quer dizer que, se a gente colocar uma vela pegando fogo ali dentro, teoricamente... Sexta experiência. Quando a gente colocou a vela ali, deu para perceber que existe uma divisão entre o hexafluoreto de enxofre e o ar que a gente não consegue ver. Vamos tentar ver essa divisão fazendo um pouco de fumaça com aquela experiência da cachoeira de fumaça. Confesso que eu fui meio burro e achei que a fumaça ela ia ficar flutuando em cima do hexafluoreto, mas as partículas que tem na fumaça, elas são mais densas do que o ar e mais densas do que o próprio hexafluoreto de enxofre. Então elas foram descendo. Só que como esse aqui é um gás muito denso, elas foram descendo bem devagarinho, elas ainda estão meio presas aqui. Olha que doido. Finalmente, o que você estava esperando, a sétima experiência. O hexafluoreto de enxofre, por ser muito mais denso, também vai ter uma diferença no som. O som caminha diferente no hexafluoreto de enxofre e vai acentuar os tons graves da nossa voz. Mary, my love. Falando sério, vê se acha que a bexiga tá com peso normal. Não tá. Parece que tem um pouco de água aqui dentro. Parece que tem água. Meu, é muito mais pesado do que o normal. Parece que tem água mesmo aqui dentro. Agora o que todo mundo quer ver, Mary. Você sabe o que você tem que fazer. Vocês são muito sem vergonha. Vamos lá, vai. Ó, solta todo o ar. Tá. O que eu vou ter que falar? Fala o que você quiser. Hoje você vai aprender como funciona o hexafluoreto. Deixa eu vou tentar botar num O que copo. mais vocês querem ouvir? Eu vou tentar fazer assim, ó. É muito louco pensar que aqui dentro tá cheio de gás, né? Porque a gente não vê nada. Aqui dentro tá cheio de gás, a gente não vê nada. Não, agora não tá mais. Até na hora que eu fui sugando o gás, foi mudando o som que tava dentro do copo. Sério? Muito louco! Meu, olha, nossa, meu, é muito estranho. É muito estranho que a voz vai voltando ao normal e chega uma hora que ela fica misturada. Vamos nós dois dar uma puxada bem forte, tragadona, peraí. É, vamos ver, peraí. 1, 2, 3 e... A minha voz tá normal. A minha também. Tá normal, não tem nada diferente na minha Quero voz. Ver alguém reclamando da minha voz. Vamos cantar então a música da Mamonas Assassinas que a gente esqueceu de cantar no show. Minas, seus cabelos é da... Parabéns pra você, a gente cantou, Mary. A gente esqueceu de cantar no show, a gente fez esse gás no show do Manual dos Meus 10 anos e a gente esqueceu de cantar a música no meio do show. Sim, a gente vai cantar com essa voz. 1, 2, 3 e... Minas, seus cabelos é da hora, seu corpo é o violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Meu, muito louco. Esse velhinho não merece! Essa merda. Vocês viram que a voz deles ficou grossa, né? Assim, os tons graves, né? Que são aqueles de menor frequência, eles foram mais acentuados. O hélio, por outro lado, ele acentua o de maior frequência, né? Então, por isso que a voz fica mais fina, né? Uma característica interessante desses gases. Hoje eu vou mostrar pra... Então, vamos lá. Qual é a sequência que a gente vai seguir? Primeiro, a gente vai falar de modelo de gases ideais, né? Número de Avogadro, depois variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, né? Vamos fazer um pouco da linha do tempo, do estudo dos gases, vamos falar da equação de Clapeyron, que é a lei dos gases ideais. Depois vamos falar das transformações gasosas, que na verdade vieram antes da equação de Clapeyron. Eu vou falar um pouco dessa linha do tempo aí, mas por questões didáticas, nos livros didáticos eles apresentam depois. E faço alguns exercícios no final, tá? Então, na segunda aula de gases, vocês vão ter outras discussões, tá? Complementares a essas. Então, qual é o modelo que a gente usa, né, na teoria cinética dos gases?
Então, aqui eu tenho um modelo, né, de algumas partículas, por exemplo, num recipiente isolado, né, num cilindro, e aí eu tenho, esse cilindro, ele está sendo comprimido, né, tem um êmbolo em cima, tipo como se fosse de uma seringa, e aí mantém a mesma quantidade de mols, né, mas ele diminui o volume, então a gente diria aí que ele sofreu uma transformação termodinâmica, tá? E existe esse modelo, né, que a física trabalha com modelos. Então, esses modelos que a gente chama de gases ideais, igual quando a gente trabalhou com fluidos, né, a gente falou do modelo de fluido ideal, a gente vai falar de um modelo de gás ideal. Em algumas circunstâncias, como baixas concentrações, né, o modelo do gás ideal ele se aproxima muito de um gás real, tá? Então, primeiro, qual é a característica do gás ideal? As moléculas de gás ideal se movem desordenadamente, obedecendo às leis da mecânica clássica, tá? Segundo, as moléculas de um gás ideal não interagem, exceto durante as colisões. Então, assim, por isso que a concentração precisa ser baixa de um gás real para ele se aproximar de um gás ideal. Porque a ideia é as partículas não interagirem entre si, né? Elas se chocarem com a parede do recipiente. Entendeu? Então, a terceira. O choque entre as moléculas e entre essas e a parede do recipiente é perfeitamente elástico e tem duração desprezível. Quando a gente estava estudando lá Física 1, a gente estudou sobre esse choque entre choque elástico, né? Então, no choque elástico, as partículas mantêm a mesma velocidade, né? Só que em sentido contrário, né? Que é no caso da colisão com a parede, no caso dessas partículas aí, dessas moléculas. E aí, a conservação da energia ali, né? A energia não vai se perder. E aí, a duração é desprezível. Então, aí a gente lembra um pouco do impulso que a gente estudou também. Impulso que depende da variação do momento linear aí, né? E aí tem uma relação, o impulso é igual a força vezes o tempo, lembra? Que aí a gente estudou, e aí se tu tens um intervalo de tempo muito pequeno, tu terias uma força muito grande, né, nessa colisão. Tá, quarta questão. As moléculas do gás ideal têm dimensões próprias e desprezíveis, né? Essa é uma outra característica dos gases ideais, né? Então, nesse modelo, elas teriam dimensões próprias, né? Claro, cada gás real tem a sua dimensão, né, de molécula, mas as dimensões dela seriam desprezíveis para o modelo do gás ideal, certo? Então, essas são as características de um gás ideal. E aí, ela vai se aproximar de um gás real se esse gás real, por exemplo, tiver baixa concentração de moléculas em um recipiente, por exemplo. Tá? Então, tem um conceito muito fundamental que ele vai permear por toda a teoria cinética dos gases, a termodinâmica, que é importante da gente estudar. Você já deve ter estudado lá na química também. E nós já comentamos algumas coisas aqui, mesmo nas aulas de física, tá? Que é o número de Avogadro, né? A gente vai lá buscar a concepção do mol, né? O que é o mol, né? A definição de mol. Mol é o número de átomos que existe em uma amostra, só que por definição, que amostra é essa? É a amostra do carbono 12. 12 gramas do carbono 12 tem 1 mol, certo? Então, esse é o padrão, né? Medido a partir do carbono 12. 12 gramas do carbono 12. 12 é o número de massa do carbono, certo? Então, aí tem uma pergunta aqui, ó. Quantas moléculas tem em 1 mol de átomos? A relação que a gente sempre vai fazer é com o número de Avogadro, né? Tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols a menos 1, ou seja, número de átomos, né? Que tem 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? O que é que relação também que eu posso fazer com a massa molar? Aqui tá errado, não é um N maiúsculo aqui. É um N minúsculo que a gente representa o número de mols, tá? Então, um N minúsculo eu vou representar o número de mols, um N maiúsculo vai ser o número de moléculas, e o Na vai ser o número de Avogadro, que é esse que eu tenho aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Né? Então,
Essas grandezas elas vão surgir nessa equação aqui. O número de mols vai ser igual ao número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, né? Então, essa relação vai dar um número de mols. Eu posso escrever isso também em função da massa molar do gás, né? Então, o que é a massa molar do gás? Né? Ou seja, a massa de um mol de gás. Né? Ela vai ser a massa da substância multiplicado pelo número de Avogadro, certo? A gente vai usar, pode fazer uma regra de 3 em alguns exemplos que a gente vai ver no final dessa aula, tá? Então, aqui, olha, para que foi colocada essa relação aqui? Porque eu estou escrevendo aqui o número de mols em função da massa da amostra, que é esse M aqui, tá? Então, eu tenho a massa da amostra dividido pela massa molar, né? A massa de 1 mol. Então, por exemplo, se eu tenho uma substância ouro, né? Essa substância ouro, um pedaço de ouro lá, ela tem uma massa de quantas gramas? Sei lá, 300 gramas, né? E qual é a massa molar do ouro? Tem um valor da massa molar do ouro. Então, se eu pego a massa da amostra e divido pela massa de 1 mol de ouro, isso vai dar um número de mols, entendeu? Essa é a relação que está indicando aqui. Ok. E aí, a gente fala das variáveis de estado, né? O que são as variáveis de estado? São pressão, volume e temperatura, que são grandezas macroscópicas. Com a definição dessas 3 grandezas, eu consigo caracterizar o que a gente chama de estado de um gás. O que é o estado? É a situação em que aquele gás se encontra. Então, por exemplo, nesse primeiro cilindro que está aparecendo aqui, está o primeiro momento do gás, né? E aí ele vai sofrer uma compressão e o volume vai diminuir. Então, aqui pode mudar a pressão, volume e temperatura quando ocorre essa transformação daqui para cá. Isso são as variáveis de estado, tá? Vamos ver se eu consigo entrar aqui no FET, que aí vai me indicar uma simulação, tá? Para mostrar essas variáveis de estado aí da introdução de gases. Vamos ver se entra. Opa. Então, aqui, olha, vamos clicar aqui na introdução de gases. Observe aqui o que eu tenho, olha, eu tenho um recipiente, eu tenho um termômetro aqui em cima para medir a temperatura, que está sendo indicada em Kelvin, tá? Eu posso alterar aqui o tamanho desse local, certo? Com isso eu vou estar alterando o volume aonde o gás está, ok? Então, aqui eu posso medir a temperatura e aqui eu posso alterar o volume, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou bombear gás aí dentro, certo? Uma vez que eu bombeei gás, o que eu tô fazendo aí? Eu tô colocando moléculas de gás dentro desse recipiente, certo? Então, quanto mais eu bombeio, mais eu aumento o número de moléculas desse gás e, portanto, eu aumento o número de mols, certo? E aí, observe o que está acontecendo aqui com a temperatura conforme eu aumento o número de mols. Né? Você não percebe quais diferenças de temperatura. Aqui, ó. Mas você percebe a diferença de pressão? A pressão aqui, olha, você vê aqui nesse reloginho. Certo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu aumento a quantidade de mols, mas não está alterando a temperatura. Mas vocês percebam que está alterando a pressão, ó. Mas para alterar a temperatura, o que eu preciso fazer? Eu acho que eu preciso fornecer calor. É isso mesmo, ó. Quando eu forneço calor, aí a temperatura vai aumentar, porque a agitação das moléculas vai aumentar, certo? E se eu aumentar o volume aqui? Olha, eu aumentei o volume e a pressão diminuiu, percebam? Eu vou aumentar, percebam aí, ó.
Não dá mais aqui. Eu vou diminuir agora o volume, então a pressão vai aumentar. Ó, viram? Então, quer dizer que pressão e volume, quando um aumenta, o outro diminui. São grandezas inversamente proporcionais, tá? E a gente vai ver depois isso. Aí eu vou mudar a molécula, né? Vou colocar um outro gás aqui. Aí eu vou bombear outro gás aqui, ó. Quanto mais moléculas tem, maior vai ser essa pressão. Mas para poder aumentar a temperatura, eu tenho que aquecer. Não aguentou mais. Eu vou retornar com a tampa aqui. Certo? Então, a pressão foi tão grande que acabou, né? A tampa acabou saindo. Observa que eu estou aquecendo e está aumentando a temperatura e também está aumentando a pressão, viu? Entendeu? Então, isso é para a gente entender aqui o estudo dos gases, tá? Continuando aqui. A linha do tempo do estudo dos gases. Então, nos livros de ensino médio, vocês vão ver primeiramente a equação de Clapeyron, que é a lei dos gases perfeitos, que fala que a pressão vezes o volume é igual à constante dos gases vezes o número de mol vezes a temperatura. Então, essa é a relação aqui, que está destacada em azul, que vai definir a lei dos gases, né, relacionando pressão, volume e temperatura. No entanto, nos livros didáticos, a lei de Gay-Lussac, de Charles e Gay-Lussac, de lei de Boyle e Mariotti, elas aparecem depois da equação de Clapeyron. Só que, historicamente, elas vieram antes, porque elas são leis experimentais, tá? Então, a lei de Boyle, né, na maioria dos livros vocês vão ver o nome lei de Boyle, em outros, lei de Boyle e Mariotti. Ela surge em 1662, a partir de um trabalho, né, que o Boyle escreve, mas ele já se refere a um experimento de outra pessoa. O interessante é isso, né? Ou seja, outras pessoas já tinham chegado a uma determinada conclusão sobre o que acontecia com o gás, né? Quando o volume aumentava ou diminuía, o que acontecia com a pressão. E o Boyle refez e escreveu um artigo sobre isso. E acabou que com o tempo, né, essa lei acabou ficando com o nome dele, né? Mas outras pessoas antes dele já tinham feito esse mesmo experimento, tá? Isso é o que conta a história da ciência, né? Nas fontes mais confiáveis. Então, olha só, 1662 é século 17. Se vocês forem comparar o tempo, é mais ou menos ali o tempo em que o Newton viveu, o Isaac Newton, né? E aí, o Robert Hooke, que era o inimigo lá do Isaac Newton, ele chegou a ser um estagiário, né? No laboratório do Boyle. Então, eles trabalharam juntos também nessa mesma experiência aí, do volume do gás, tá? Então, o que fala a lei de Boyle? Né? Ela vai definir a transformação isotérmica do gás. Né? Fala o seguinte, que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, como a gente viu lá naquela simulação, né, do FET, que quando o volume do gás aumentava, a pressão diminuía, quando o volume diminuía, a pressão aumentava. Né? Então, o Boyle conseguiu fazer no laboratório dele essa experiência, né? Anos mais tarde, o Mariotti veio e complementou, né, a lei de Boyle, né, dizendo que essa lei só era verdade se a temperatura fosse mantida constante, né? E hoje a gente conhece como a lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti e chama isso de transformação isotérmica, iso igual, térmica temperatura. Então é uma transformação gasosa quando a temperatura é mantida constante, tá? Então, lá por volta de 1787, o Charles e o Gay-Lussac, né, não foram juntos, cada um fez esse experimento, né, independentemente, e depois a lei acabou ficando com o nome deles dois, né? Então, o que diz a lei de Charles e Gay-Lussac? Ela vai dizer que sob pressão constante, o volume de um gás perfeito varia na razão direta da temperatura. Né? É o que a gente conhece hoje como transformação isobárica, bárica de pressão, tá? Bárica, mesma pressão. Então, considerando a pressão constante, pressão constante, então pode variar volume e temperatura. Então, ele diz que o volume, né, é diretamente proporcional à temperatura, ou seja,
Quanto maior o volume, maior vai ser a temperatura, tá? Ok? Sob pressão constante, né? O volume de um gás perfeito varia na razão direta da temperatura. E aí, em 1802, o Gay-Lussac, ele também amplia, né, os estudos dele, né, as experiências, e faz um novo enunciado, né, com uma nova transformação gasosa, que ficou conhecida como transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou também chamada de isométrica em alguns livros, tá? Então, o que diz essa lei de Gay-Lussac? Diz que em volume constante, a pressão de um gás perfeito varia na razão direta da temperatura. Ou seja, se você mantém o volume constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui. E em 1834, né, é que veio a equação de Clapeyron, né? Na verdade, o Clapeyron, ele pega essas leis anteriores, né, do Boyle, do Charles, do Gay-Lussac, e sintetiza numa equação mais geral, que ficou conhecida como a Lei Geral dos Gases Perfeitos, né? E ela é definida a partir dessas 3 leis anteriores. Mas muitos livros didáticos veem elas como casos particulares da equação de Clapeyron. E, na verdade, elas são, né? A gente pode analisar como casos particulares, mas historicamente elas vieram antes, tá? Então, o que é a lei dos gases ideais ou a equação de Clapeyron, né? Então, para baixa concentração de qualquer gás, lembra por que baixa concentração, né? Porque se aproxima mais de um gás ideal. Então, a relação pressão vezes volume é igual ao R, que é a constante dos gases ideais, que vale 8,31 Joule por mol Kelvin, né? Vezes o N vezes o T. Então, PV igual a RNT, onde R é a constante dos gases, N é o número de mols e T é a temperatura. Então, essa é a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume, PV, é igual a RNT, T de temperatura, certo? E aí eu trouxe um trecho aqui de um artigo bem interessante que vai falando sobre essa equação de Clapeyron. Fala o seguinte: a lei dos gases ideais é expressa matematicamente pela equação de estado de um gás ideal. Foi deduzida pela primeira vez em 1834 pelo físico e engenheiro francês Benoît-Émile Clapeyron, considerado um dos fundadores da termodinâmica. Clapeyron combinou a lei de Boyle e a lei de Charles para derivar a referida equação. August Kronig, um físico e químico alemão do século XIX, deduziu em 1856 a mesma equação, aparentemente de forma independente, tendo como base a teoria cinética dos gases, tal como fez um ano depois o Rudolf Clausius, matemático e físico alemão, seu contemporâneo, também ele considerado um dos fundadores da termodinâmica. Observa que tinham várias pessoas trabalhando nas mesmas coisas, né? Então, por isso que algumas leis acabaram se agregando o nome de 2 pessoas, tá? Então, é assim que se processa a ciência, né? Ok, então, né, com essa equação, né, de Clapeyron, pressão vezes volume é igual ao RNT, podemos também escrever essa equação em função da constante de Boltzmann, tá? Essa constante de Boltzmann é uma constante muito importante para a termodinâmica, tá? E qual é a definição dela? A constante de Boltzmann, que ela é definida como um K minúsculo, né? Ela vai ser igual ao R dividido pelo NA. K igual a R dividido por NA, onde o R é a constante dos gases e o NA é o número de Avogadro, certo? Então, fazendo uma continha aqui, K igual ao R, que é 8,31 Joule por mol Kelvin, e o número de Avogadro, dividido pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Então, fazendo a continha, isso dá 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Essa é a constante que relaciona a temperatura à energia das moléculas, né? Então, essa constante, ela não é o mesmo do R, né? Ela tem uma relação com R, mas ela vai relacionar a temperatura e energia, né, das moléculas de um gás, tá certo? Então, eu posso reescrever, né, a equação de Clapeyron, em vez de eu escrever em função do R, né, e do N, do R, que é a constante dos gases, e do N,
que é o número de mols, eu escrevo em função do número de moléculas e da constante de Boltzmann, né? Fazendo uma manipulação aí com a fórmula do R, certo? E da constante de Boltzmann. Então, a constante de Boltzmann é o R dividido por NA, então o R vai ser igual à constante de Boltzmann vezes o NA, certo? E aí, lá no início dessa minha aula, eu falei que o número de mols é igual ao número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Então, fazendo essa relação aqui, eu chego nessa relação, né? Que pressão vezes volume, e aí no lugar do NR, eu coloco o N vezes o K, a partir dessas relações que eu já tirei aqui, vezes o T. E aí, se você comparar aqui uma equação com outra, né? PV é igual a NKT, onde K é a constante de Boltzmann e N é o número de moléculas, ou PV é igual a RNT, onde R é a constante dos gases e N é o número de mols, aqui é um N minúsculo, tá? Ok. Então, se formos comparar o mesmo gás em dois estados diferentes, né, quando ele passa por uma transformação termodinâmica, no primeiro estado eu teria pressão, volume e temperatura, né? P1, V1, T1. E no segundo estado, eu teria P2, V2, T2, com o mesmo número de moléculas, porém, nesse caso aí, com um volume diferente, né? E poderia ter temperatura diferente também ou pressão diferente. Então, o que eu tenho aqui, ajeitando a equação de Clapeyron? Que pressão vezes volume dividido por temperatura sempre vai dar um valor constante, que é o R vezes N. Então, isso vai ser constante. Ou seja, tanto no caso 1 quanto no caso 2, essa relação é válida. Então, eu chego nessa relação, que P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Se eu tiver N estados, né, eu posso fazer essa relação para N estados, certo? Então, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa é a equação do estado do gás em dois estados diferentes, certo? Então, vamos lá para as transformações gasosas, como eu falei para vocês. Essas transformações gasosas são aquelas que estavam lá na linha temporal, né? A transformação isotérmica, isobárica e isocórica, né? Que foram experimentadas antes do enunciado da lei dos gases, tá? Então, a lei de Boyle, que é a transformação isotérmica, como eu falei para vocês, né? Ela é de 1662 e ela foi descoberta, né, pelo Boyle, né, com o apoio do Robert Hooke, que é aquele lá que brigava com Newton, né? Então, o Robert Hooke, ele era uma espécie de estagiário do Robert Boyle, né? E eles trabalhavam juntos. E o que diz essa transformação? Que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, mantendo a temperatura constante, sendo que esse item do manter a temperatura constante veio depois. Inclusive, a expressão matemática também veio depois, né? A lei de Boyle foi mais tarde complementada por outros cientistas, especialmente pelo abade francês Edmond Mariotte, né? Por isso que também ela é chamada de lei de Boyle-Mariotte, que deu maior precisão a essa lei complementando, desde que a temperatura se mantenha constante. A descoberta foi feita experimentalmente e só mais tarde expressa por fórmula matemática. Muitas das experiências e descobertas de Boyle acham-se descritas em cartas remetidas ao seu sobrinho, que se tornou Duque de Cork. Essas cartas reúnem mais de 100 páginas. É muito interessante assim, a história da ciência, porque muitas dessas descobertas, né, que a gente sabe hoje, né, elas são de fontes originais das cartas que essas pessoas trocavam com alguém, entendeu? Fico pensando como seria hoje, né? Pelo menos se guarda e-mail. Tá, então como que eu posso analisar a lei de Boyle, né? Eu posso analisar pegando a equação de Clapeyron, né? Em comparação com dois estados do gás e isolar a temperatura, né? Cancelar as temperaturas, já que elas seriam iguais nos dois estados. Então, aí a relação fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, certo? E o gráfico da pressão versus volume, né, é um isoterma. E essa é a lei de Charles e Gay-Lussac, né, para a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? Diz, né, que sob pressão constante, como eu falei, bárica tem a ver com pressão, né, iso igual a pressão. Então, sob pressão constante,
O volume de um gás perfeito varia na razão direta da temperatura, ou seja, volume e temperatura vão ser grandezas diretamente proporcionais, por isso que elas aparecem dividindo aqui do mesmo lado da igualdade, né? Quando elas aparecem multiplicando do mesmo lado da igualdade, no mesmo estado, né, P1, V1, significa que elas são grandezas inversamente proporcionais. Se elas aparecerem dividindo, elas são diretas, certo? Então, como a pressão é constante nos dois, eu cancelo a pressão e aí vai sobrar só o volume e a temperatura, né? Então, V1 dividido para T1 é igual a V2 dividido por T2. Então, essa é a lei de Charles e Gay-Lussac para a transformação isobárica. Graficamente, eu tenho um gráfico linear aqui, né? Uma reta crescente do volume com a temperatura, sendo que quanto mais inclinada em relação ao eixo das temperaturas, né, da horizontal, menor vai ser a pressão, né? Então, aqui tem 3 retas, né? Uma mais próxima do eixo das temperaturas, inclinada, né? Que chama de PA, que é a pressão no ponto A, aí mais acima um pouco pressão no ponto B e outra pressão no ponto C, certo? E a última transformação é a transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica, também chamada, né? É aquela que acontece em volume constante, né? E aí, nesse caso, a pressão de um gás varia na razão direta da temperatura. Ou seja, quanto maior for o volume, quanto maior for a temperatura, a pressão, maior vai ser a temperatura, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Aqui eu cancelo o volume porque eles são iguais. Eu acabei colocando o mesmo gráfico aqui, mas é outro, eu teria aqui a pressão no eixo vertical e a temperatura no eixo horizontal. Aí, nesse caso, eu também teria, né, um gráfico semelhante, né, só que aqui não seria mais pressão, né, seria o volume, certo? Aqui no eixo Y é que seria a pressão, ok? Então, vamos ver um simulador aqui, novamente, para ver essas transformações gasosas. Tá, então aqui são as propriedades, né, que é um gás ideal. Eu já mostrei aqui para vocês a relação, né, entre a pressão, a temperatura e o volume, certo? E aqui observe que aqui é o aumento do número de moléculas, e com isso vai aumentando a pressão, né? E aí, de novo, se eu diminuo o volume, vai aumentar a pressão, certo? Porque as moléculas vão ficar num espaço menor. Desculpa. As moléculas vão ficar num espaço menor agora, né? Então, menor volume, aí elas vão se chocar mais com a parede do recipiente. E aí, isso vai aumentar a pressão, certo? E aí, o que eu posso fazer é que eu posso esfriar. Quando eu esfrio elas, né? Coloco o gelo aqui embaixo, a temperatura diminui. E a pressão também vai diminuir, porque pressão e temperatura são grandezas inversas diretamente proporcional, né? Temperatura diminui, pressão também diminui, certo? E aqui tem outras grandezas para eu analisar, energia, como a gente não falou, eu não vou trabalhar isso aqui com vocês, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Daquela parte inicial, né? Determine a massa em quilograma de 7,50 vezes 10 elevado a 24 átomos de arsênio, que tem uma massa molar 74,9 gramas por mol. Eu trouxe aqui o arsênio, né, com o número atômico lá da tabela periódica e o número de massa. Então, o arsênio, ele tem o número atômico 33, ou seja, ele tem 33 prótons no núcleo dele, é isso que significa o número atômico, né, e tem número de massa 74,9, quase 75 gramas por mol, quer dizer que 1 mol de arsênio vai ter 74,9 gramas, certo? O que é o arsênio? O arsênio ele é um semimetal, né, pertencente ao grupo 15 da tabela periódica. Seus compostos são venenosos, né, e ele é utilizado como inseticida, tá? Só para efeito de curiosidade, para não ficar só para a gente substituir os valores aqui, tá bom? Então, o modo mais fácil de fazer esse exercício é fazendo uma regra de 3, né? Então, eu teria a quantidade de átomos e a massa em gramas, né? Eu posso fazer a relação dessas duas grandezas. Então, eu sei que pelo número de Avogadro, né?
tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos em 1 mol. Só que aí, como eu quero a relação com gramas, ele me deu que 1 mol, a massa molar, né, é 74,9 gramas por mol. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos tem 74,9 gramas, né, porque é 1 mol. Então, o valor que ele me deu, 7,50 vezes 10 elevado a 24, tem quantas gramas? E aí, fazendo essa relação, né, multiplicando o cruzado, aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí eu chego nessa relação aqui, que o x é igual a 930 gramas, né? Como ele quer a resposta em quilogramas, eu divido isso por 1000, dá 0,93 quilogramas, certo? Então, pouco menos de 1 quilograma que tem de arsênio. Percebam os valores aí, ó. 7,50 vezes 10 elevado a 24 átomos de arsênio. É quase 1 quilograma de arsênio. Tem essa quantidade absurda aí de átomos, né? Muito, né? Agora a gente vai para a segunda questão, né, dos exercícios. O ouro tem uma massa molar de 197 gramas por mol. Letra A. Quantos mols de ouro existem em uma amostra de 2,50 gramas de ouro puro? E letra B. Quantos átomos existem na amostra? Então, o ouro, ele está lá na tabela periódica, né, como o número atômico 79, né, ou seja, tem 79 prótons no núcleo, né, e o número de massa 196,9, que está aproximado aqui na questão para 197, né, 197 gramas por mol. Então, de novo, eu posso fazer uma relação similar como eu fiz da primeira questão, né, só agora relacionando, em vez de número de átomos, número de mols, porque a pergunta dele é o número de mols. Então, eu relaciono as grandezas mol e a massa em gramas, certo? Então, 1 mol tem 197 gramas, que é a informação que ele me deu na questão. Aqui é a massa molar, 197 gramas por mol, certo? Então, quantos mols vão ter 2,50 gramas? Aí eu faço a multiplicação cruzada, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí eu tenho que o x vale 0,012 mol, né? Então, para eu saber na letra B quantos átomos existem em 0,012 mol, eu multiplico pelo número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes o número de mol, que é 0,012. Isso vai dar 7,6 vezes 10 elevado a 21 átomos, né, de ouro. Terceira questão. Um mol de hidrogênio, considerado um gás perfeito, exerce pressão de 1 atmosfera a temperatura de 0 graus Celsius. Determine o volume ocupado pelo gás e o volume que esse gás ocuparia se a temperatura fosse 127 graus Celsius. A constante universal dos gases perfeito é R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol Kelvin. Então, primeiro, para saber o volume ocupado por um gás em um determinado estado, a gente usa a equação de Clapeyron, né? PV é igual a RNT, certo? Isolando o volume, né, eu tenho RNT dividido por P, né? Então, por que eu estou isolando o volume? Porque ele quer saber qual é o volume naquele determinado estado do gás. Então, agora eu vou substituir os valores. É sempre importante colocar as unidades para a gente não se perder, tá? Então, o R é 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. O número de mols que ele dá, tá aqui, ó, é 1 mol, é a primeira coisa que ele dá, 1 mol de hidrogênio, né? 1 mol, aqui eu coloco no lugar do N 1 mol. E a temperatura que eu preciso ter cuidado aqui, porque a temperatura ela é dada em graus Celsius e o R está em Kelvin aqui embaixo. Então, eu tenho que transformar para Kelvin. O que eu sei? Que a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Então, no lugar do Tsão aqui, da temperatura, eu coloco 0, que é a temperatura que ele me deu, né? Mais 273, dividido pela pressão naquele estado, que é 1 atm, que ele me deu também aqui, 1 atm. Certo? Então, cancela as unidades atm de cima e de baixo, cancela mol e cancela o Kelvin. Vai sobrar exatamente só esse litro aqui, que é a unidade de capacidade, né? Então, o volume vai dar 22,4 litros.
Ele quer saber também qual é o volume para uma temperatura de 127 graus Celsius. Ele pede de 0 e de 127. E aí, eu já calculei o volume para 0 agora. Para saber o volume a 127, eu uso a mesma equação, só que no lugar da temperatura eu vou colocar 127 mais 273. E é isso que eu fiz aqui, substituí a mesma coisa, só que coloquei 127 mais 273. E esse volume dá 32,8 litros, né? Claro que dá um volume maior porque a temperatura é maior. Então, se eu considerar a pressão constante, né? Que é a transformação isobárica, aí quanto maior a temperatura, maior vai ser o volume, né? Porque eles vão ser grandezas, pressão e volume vão ser grandezas inversamente proporcionais, certo? E aí tem uma quarta questão aqui. Nos dias de calor, a temperatura de um carro fechado estacionado no sol pode ser suficiente para provocar queimaduras. Suponha que uma garrafa de água de uma geladeira a temperatura de 5 graus Celsius seja aberta, fechada novamente e deixada em um carro fechado com uma temperatura interna de 75 graus Celsius. Desprezando-se a dilatação térmica da água e da garrafa, determine a pressão ao ar contido no interior da garrafa. A pressão pode ser suficiente para arrancar uma tampa rosqueada. Isso é muito importante a gente atentar para a questão da elevação da temperatura no carro. Não sei se vocês lembram, mas tiveram até crianças que foram esquecidas no carro e elas vieram a óbito, de tão alta que fica a temperatura de um carro, certo? Então, aqui eu trouxe uma figura que mostra algumas temperaturas, né, no interior do carro. O assento, por exemplo, se a temperatura ambiente está em torno de 39 graus Celsius, o assento pode chegar a 54, o apoio de cabeça a 67, né? A própria questão aqui fala em 75 graus Celsius dentro do carro. Então, uma garrafinha de água, ela vai estar sujeita a uma pressão, um aumento de temperatura e, portanto, um aumento de pressão muito grande dentro do carro. E o que ele quer saber é quanto é essa pressão, certo? A 75 graus Celsius. Então, a gente usa a equação que compara dois estados do mesmo gás, né? Lembrando que dentro da garrafa tem água, mas também tem gás. Então, ele diz para desconsiderar a dilatação térmica para ver o que acontece com o gás ali dentro, tá? Com o gás que vai ser aquecido, né? Desconsiderar a dilatação do líquido e da garrafa, tá? Então, eu uso a equação de Clapeyron, né? Assim, comparando os dois estados. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 V2 sobre T2, né? Considerando que a garrafa ela está com volume constante, então é uma transformação isovolumétrica. E aí eu tenho sobrando somente P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Jogando os valores, P1 inicial é a pressão atmosférica, né, de 1 atm, dividido por T1, que é 5 graus Celsius, que é a temperatura, né, da garrafa quando ela é tirada da geladeira. Como eu preciso ter essa temperatura em Kelvin, eu faço 5 mais 273 Kelvin. P2 é o que eu quero, né, que é a pressão lá dentro do carro, da garrafa. E a temperatura, no caso, dentro do carro é 75. Então, é 75 mais 273 Kelvin. Faltou o casinho bem aqui. Tá? Então, fazendo essas continhas aqui, 5 mais 273 dá 278. 75 mais 273 dá 348. Então, a pressão dentro do carro, né, da garrafa, vai ser 1,25 atm. Então, se fora antes de colocar a 1 atm, agora é 1,25 atm, então aumentou como se fosse um quarto de atmosfera, né, 0,25 atm na garrafa. Isso vai ser suficiente para, né, para estourar, às vezes, a garrafa, né. Ok? E aí, por fim, a gente vai revisitar aquele problema inicial dos vagões, tá? Vou colocar um vídeo explicativo para vocês. Vamos lá. Olha só, essa é uma informação importante. Olha, o operador da limpeza bloqueou o tanque
e deixou o vapor no seu interior, né? Porque ele estava sendo lavado com vapor de água, então é água no estado de vapor. Logo, como eles deixaram tampado, o que aconteceu? Né? As paredes de lá de aço, elas não são o que a gente vai chamar de adiabática, que é assim, elas não são isoladas, né, de calor, o tanque ele vai trocar calor com o meio externo. Então, assim, o vapor de água ele vai acabar esfriando lá dentro. Quando ele esfria, o vapor ele vai se transformar em líquido, certo? E, portanto, ocupar um volume menor do que quando ele está no estado de vapor. E aí, o volume menor, também a pressão vai diminuir ali dentro, não é? E aí, o que vai acontecer? A pressão atmosférica externa vai conseguir esmagar o local ali justamente por conta dessa diferença de pressão, tá? Prestem atenção o que vai acontecer aqui. Aí eles estavam tirando, né, assim, induzindo a redução da pressão, né, dentro do... Não tem negócio de vácuo, tá, gente? Na física, o que eles chamam de vácuo, na verdade, eles estão reduzindo ao máximo a quantidade de pressão internamente, né? E aí, com isso, a pressão atmosférica, ela age mais fortemente, né? Ok? Só recapitulando aqui, não age mais fortemente a pressão atmosférica continua a mesma. A questão é que dentro do vagão a pressão diminui, né, pela mudança de estado físico do vapor de água, né, se transformou em líquido quando esfriou, diminuiu o volume, portanto diminuiu a pressão, né, e aí a pressão atmosférica acabou atuando de fora para dentro e amassou, entendeu? E é isso, a gente vai ter ainda a segunda aula, fiquem atentos lá no canal, tá? Não esqueçam de fazer as nossas atividades do planejamento remoto. Tchau!